Dando continuidade às nossas reflexões baseadas no livro do profeta Isaías, capítulo 5, hoje nós estaremos lendo os versículos 18 e 19, e nos diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro, e dizem: Apressa-te, Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Prezados irmãos, nós temos visto um pouco sobre os ai de Deus. Nós vimos, em primeiro lugar, o ai dos gananciosos. Depois nós verificamos um pouco aí sobre o ai dos que se embriagam. E hoje nós vamos estar vendo também um pouco sobre o ai dos que se prendem ao pecado e à iniquidade. Gostaria de ler também um texto em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É importante nós, assim, conhecermos um pouco sobre essa expressão, espírito enganadores. Essa expressão ela pode ter uma referência dupla, tanto a demônios, literalmente falando, como a homens que se tornam agentes de demônios. É possível? Sim. A Bíblia os identifica como homens maus e enganadores, enganando e sendo enganados. Está registrado lá em 2 Timóteo 3,13, 2 João 7 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Existem pessoas que se colocam a serviço de Satanás para poder propagar e disseminar doutrinas falsas e negar as verdades divinas. Essas pessoas tornam-se indubitavelmente espíritos enganadores. Portanto, gostaria também de poder refletir com os irmãos sobre duas perguntas dentro dos versículos 18 e 19 que nós lemos. Primeiro é: o que há de comum entre pecado e iniquidade? Ambos apontam para erros que a Bíblia define como aqueles erros contrários à vontade de Deus, que ferem aquilo que Deus determinou como sendo os melhores atos que devem ser praticados pelo ser humano. Isto é, nesse sentido, pecado e iniquidade são práticas que têm a ver com esses erros que cometemos, ferindo assim a vontade de Deus. A segunda pergunta que eu creio que nós vamos ter que realmente nos aprofundarmos um pouco mais é a seguinte: qual é a diferença entre pecado e iniquidade na Bíblia? A diferença fundamental entre pecado e iniquidade na Bíblia é mais facilmente vista quando analisamos as palavras nos originais e, em seguida, observamos como elas são usadas nos textos. Primeiro, vamos, assim, analisar a palavra pecado. No grego é amartia e significa com relação às atitudes humanas, isto é, errar o alvo. Então, em outras palavras, o pecado seria este escorregar, este falhar que alguém faz perante as leis de Deus, desobedecendo-as. Já a palavra iniquidade no grego é anomia e significa uma condição daquele que não cumpre a lei, ou seja, aquele que não cumpre a lei de Deus e peca de forma constante contra ela, entrando assim numa condição de vida que se chama iniquidade. Vamos ver melhor alguns textos para identificarmos. Observemos um uso da palavra pecado. Respondeu Jesus no texto de João 19:12.
Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Observe bem que temos aqui o foco no erro cometido, ou seja, errar o alvo. Esse é o uso da palavra pecado. Alguém errou o alvo, desobedeceu à lei de Deus, agiu mal, teve uma atitude reprovável. Agora, vejamos o uso da palavra iniquidade, no texto de Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Observe que a iniquidade é uma condição, um estado em que a pessoa se encontra, ou seja, um praticante de erros sucessivos, alguém que vive naquele caminho de erros sem arrependimento algum. Então, a diferença entre pecado e iniquidade é que pecado é um erro de alvo, algo isolado que ocorre por negligência, descuido. Já a iniquidade é quando esses erros que deveriam ser acidentais, isto é, pecado, se tornam uma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção nos caminhos, isto é, iniquidade. Portanto, o iníquo é exatamente quem se orgulha do caminho do pecado e anda nele. Quem está nesse nível terrível de condição, o pecador já é alguém que errou o alvo, mas se arrepende. Sendo assim, nós, servos de Cristo, somos pecadores, pois erramos o alvo de vez em quando. Mas não podemos ser, nem somos iníquos, ou seja, mergulhados na iniquidade, pois a prática constante de pecados é um sinal na vida de quem não serve a Deus. Olha só o que está registrado em 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Portanto, você, eu, não vivemos na iniquidade. Pecamos sim, mas não somos iníquos. Deus os abençoe.